Na verdade, ontem à noite, quando o apóstolo falou, quando eu voltei do retiro para casa à noite, eu sentei e o Senhor me falou. O tema da palavra é sustentando a fé, que era o tema do retiro. E eu falei, Senhor, sobre o que eu vou falar sobre sustentar a fé? E a primeira lembrança que o Espírito Santo me trouxe foi da vida de Pedro, afundando naquele momento que Jesus chama ele para caminhar sobre as águas. E eu queria te falar uma coisa. Pedro é um cara que eu tenho uma admiração particular. Eu acho Pedro uma figura incrível. Eu quero ter o privilégio de um dia sentar com ele e trocar uma ideia, porque Pedro é um cara que eu olho para ele e falo assim, eu tenho alguma coisa do Pedro, né? Pedro é um cara que às vezes a gente fala assim, esse trecho específico da palavra, fala assim, na tradução nossa, quando ele começa a afundar, que Jesus dá a mão para ele e fala assim, homem de pouca fé. Mas quando eu fui olhar no original, essa palavra não é homem de pouca fé. Até porque Pedro teve que ter muita fé. Estava todo mundo no barco. Todo mundo viu Jesus andando sobre as águas, mas só um teve a coragem, a ousadia de falar assim, eu vou até lá. E esse cara foi Pedro. Então ele teve uma fé que eu chamo de fé impulsiva. Ele teve o impulso de sair e caminhar. E essa palavra por muito tempo foi uma tortura na minha mente, porque isso era uma característica que a minha mãe via no meu temperamento, e ela, todas as vezes que ela ia me corrigir, ela falava assim, Kiko, você é muito impulsivo. E essa palavra, toda vez que eu ouvia essa palavra impulsivo, a Renata está olhando porque ela sabe que eu ouvi isso muitas vezes, eu me lembrava de Pedro, eu falava, caramba, eu tenho essa característica. E essa fé impulsiva, ela é boa, ela é necessária. Não estou falando da característica de ser impulsivo, estou falando da fé impulsiva, de você ouvir e falar assim, eu quero isso, de você ouvir e caminhar em direção a isso. Só que essa fé impulsiva, ela não tem sustentação. E quando Jesus fala para Pedro, olha, você é um homem de pouca fé, a palavra no original, se você ler aquela Bíblia que é o Código Real, está escrito assim, não está falando assim, Pedro, você é um homem de pouca fé. Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, te faltou emuná. Repita comigo, emuná. Jesus fala para ele assim, te faltou emuná. Jesus não fala para ele homem de pouca fé, até porque ele não era um cara de pouca fé. Essa tradução muda muito a característica da história. Ele era um cara com uma grande fé. Ele teve a manha, ele teve a coragem de no meio de uma tempestade sair do barco e caminhar sobre as águas. Isso não é para qualquer um. Isso é para uns Pedrão da vida com uma fé meio impulsiva, meio louca. Do tipo da Stefano, do tipo do Gleison, do tipo da mulherada hoje que Deus fala, vai lá e rapa a cabeça. É para o Senhor, você quer estar aqui, entregue. O Senhor me pediu? Não pediu, eu entrego também, porque eu quero dar tudo para você. Essa é uma fé impulsiva. Agora vem o importante. E como que você sustenta isso? Porque se você não sustenta essa fé, a tendência que você tem é de afundar. A tendência que você tem é de naufragar. E Pedro, ele tinha uma fé impulsiva num primeiro momento da sua história. Porque depois a gente vê um outro Pedro. Mas num primeiro momento da sua história, ele tinha essa fé impulsiva, mas que não tinha sustentação. Então Jesus fala para ele, te faltou emuná. Te faltou uma fé que tenha sustentação. Te faltou uma fé obediente. Emuná é uma fé obediente, é uma fé sustentada através da obediência, porque não adianta você ter a fé que você crê em Deus, se a tua vida não é seguida de atitudes de obediência diária. Não adianta você vir aqui, levantar sua mão e falar assim, eu creio em Deus, se no dia a dia, nos momentos de dificuldade, na hora que as dúvidas chegam, na hora que as coisas dão errado na sua vida, você titubeia na fé. Você tem uma fé impulsiva, mas não tem emuná, não tem sustentação. E quando você não tem sustentação, a tendência é que você afunde. E a gente percebe que isso não é um trecho isolado da Bíblia. Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a perceber que quando Paulo escreve a Timóteo, eu queria ler com vocês esse trecho. Eu não esqueci da música não. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20.
mantendo a fé, ou sustentando a fé, e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso, repita comigo, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Gente, isso aqui é tão sério, a sustentação da fé, que existem dois homens, um chamado Himeneu e outro Alexandre, que Paulo escreve a Timóteo, que era um jovem pastor, e fala assim: Timóteo, tem uma classe de pessoas que, quando não sustentam a fé, eles caem num erro que se chama blasfêmia, e quando a pessoa cai na blasfêmia, é melhor que ela seja arrancada e entregue a Satanás. E Paulo fala isso: eu entreguei Himeneu e Alexandre nas mãos de Satanás. E às vezes a gente olha para isso e parece ser uma palavra meio dura, mas a blasfêmia é algo que atinge diretamente a tua fé, e a palavra de Deus nos diz que a fé é como um escudo na vida daquele que crê. Então Satanás sabe que se ele arranca de você esse escudo, ele consegue ter acesso aos teus pensamentos, a tua forma de pensar e a tua forma de ver a vida. Ele não precisa necessariamente te levar a pecar, ele tem que conseguir distorcer a sua forma de pensar. Preste atenção, Satanás não precisa necessariamente te levar a pecar, ele tem que distorcer a sua maneira de pensar. E como ele distorce a tua maneira de pensar? Quando ele consegue fazer você baixar o escudo da fé. E a gente vai entender nessa noite como ele faz isso. Uma das armas de Satanás é a blasfêmia. Repita comigo, blasfêmia. A blasfêmia, a palavra blasfêmia no original dá um entendimento de insultar, de falar mal, de mentir, de caluniar ou falar de modo indevido, ou distorcer a verdade. Isso é blasfemar. Sabe aquela pessoa que encosta do teu lado depois de uma palavra poderosa que te levantou, que te animou, e fala assim: não é bem assim, cara, você está sendo muito radical. Você pode estar dentro da igreja, e eu quero te dizer uma coisa: quando Satanás faz isso, ele vai usar pessoas que às vezes estão dentro da igreja, e ele usa uma classe de pessoas que ele sabe que vai conseguir atingir tua vida. Umas são as pessoas que estão dentro da igreja, outras são as pessoas da sua própria família, e outras são os famosos religiosos, que você acha assim: esse cara é de Deus, ele frequenta a igreja. Daí você baixa a guarda, você fala assim: esse cara eu posso conversar. E daí vem com uma palavrinha, vem com uma conversinha, vem com uma bobeirinha. Nossa, mas é o tempo inteiro na igreja? Você não passou a semana inteira no culto? Final de semana você vai no retiro? Vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Para que fazer tanto? Para que se enfiar dessa maneira? O que essa loucura daí começa? Eu estava conversando com alguns jovens que uma das estratégias do diabo, e o diabo, se tem uma coisa que ele tem ódio, é da minha vida, e eu fico muito feliz com isso. Eu estava conversando com um jovem hoje que ele ficou sabendo que fizeram um trabalho de macumba, consagração, oferta de animal, e ele estava meio assustado. Ele falou assim: pô, mas apóstolo, por que fizeram isso para mim? Eu falei: fica contente com isso, cara, bem-vindo ao time, né? Meu nome deve estar rolando na boca do sapo aí, em tudo quanto é centro de macumba, e eu fico feliz com isso, porque a palavra de Deus diz que Deus transforma a maldição em bênção. Quanto mais macumba, mais eu sou abençoado. Então não se preocupa com isso. Duro é se o diabo se manifestasse na vida de uma pessoa e falar assim: aquele cara é meu amigo, aquele lá pode ficar tranquilo que ele é meu amigo, com ele eu não mexo. Daí você tinha que ficar assustado. Então não se assuste, né, com os ataques do inimigo. Fique preocupado com as conversinhas com a aparência de Deus, que te fazem baixar o escudo da fé. E essas pessoas eu ia falar uma coisa, não vou falar. Pode estar sentada do teu lado, porque às vezes é quem está do lado da gente na igreja. Himeneu e Alexandre não eram homens que estavam no mundo. Quando Paulo fala a Timóteo, ele estava falando de dois caras que tinham a mesma fé de Pedro, uma fé impulsiva. Eles começaram bem na fé, mas a Bíblia diz em Timóteo que eles não sustentaram a fé e por isso naufragaram.
Tem pessoas que começam bem na vida cristã, têm a fé para crer que Jesus é Senhor, mas não tem fé para conduzir sua vida de acordo com o senhorio dele. Então tá bom, Jesus é Senhor da tua vida? É. Você entende que Ele morreu por você? Entendo. E como que é o teu dia a dia? Não, em primeiro lugar, as coisas que eu gosto de fazer. Final de semana são os meus hobbies pessoais. E quando sobra um tempo, no domingo à noite eu vou para a igreja. Meu irmão, isso não é ter Jesus como Senhor da tua vida. Quando Ele é Senhor da tua vida, Ele domina sobre todas as áreas, inclusive sobre a sua vontade pessoal. Você tem que ter a disposição de abrir mão da tua vida. O Evangelho é um lugar que você não tem mais vida. Você abre mão da tua vida para que Ele viva através de você. E quando você decide viver dessa maneira, você não se importa mais com o que falam de você, você não se importa mais com reputação, você não se importa mais com o que os seus amigos vão falar, porque você tem uma única preocupação, que é agradar aquele que é Senhor da tua vida. Aleluia! Ah, não é bem assim, cara. Eles são meio radicais. Você não tem que contar tudo para a liderança. Por que para tudo que você vai fazer tem que pedir para o apóstolo L? O apóstolo Cristiano pensa que é Deus? Por que Deus fala com ele e não fala com você? Não é assim, cara. Isso você não vai ouvir no mundo, não. Você vai ouvir dentro da igreja. Por isso que amizade com propósito, não basta ser crente para ter teu amigo. Você tem que ter discernimento quem você ouve para falar. Você tem que buscar, prestar atenção, se quem está dentro da igreja edifica ou destrói a tua fé. Paulo foi muito radical, quando ele fala, vou entregar Alexandre e Mineu nas mãos de Satanás. Você pode olhar para essa história e falar assim, caramba, eu já tinha ouvido que Paulo era um cara duro, que Paulo era um cara bravo. Mas nesse momento é o Paulo transformado que fala isso. É o Paulo cheio do Espírito Santo que fala isso. É o Paulo que entende que para que o corpo não fosse danificado era melhor eliminar algumas pessoas que estavam fazendo mal dentro da igreja. Mas existe uma coerência na palavra de Paulo. Abra agora em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 15 ao 17. Diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios ou as conversas profanas, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Então Paulo conta a mesma história, fala de novo de Himeneu e inclui mais um carinha chamado Fileto. Nem vou fazer a brincadeira que eu fiz hoje no retiro, que eu fui falar do nome dos caras, depois me dei mal. Mas Paulo fala o seguinte, esses caras que ficam nesse tipo de conversinha, de mimimi, de blá 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 dentro da igreja, eles são como uma gangrena. Alguém aqui sabe o que é uma gangrena? Se você não sabe, eu vou ler para você o que o dicionário diz. Necrose gangrenosa é um tipo de necrose causada pela morte de um tecido por falta de irrigação sanguínea, consequente falta de oxigênio. Ocorre principalmente nas extremidades do corpo, como perna, pé, braço, mão, nariz, orelha, após cortes graves. Normalmente é na extremidade do corpo, é naquele carinha que está na beira entre a igreja e o mundo. O cara que está firme, que está dentro do corpo, não é sujeito a essas palavrinhas, mas essa gangrena atinge as extremidades do corpo. É o cara que está na iminência de pular para fora. Ele quer ouvir alguém falar mal para falar, tem uma justificativa para sair. Daí quando o cara ouve isso, esse espírito que Paulo fala de blasfêmia, que o toma, começa a produzir esse efeito. E você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz não. O que o dicionário diz que é a solução para a gangrena? Só existe uma solução. Qual que é a solução para a gangrena? Repita comigo, amputação. Amputação. Meu irmão, se você quer sustentar a fé, se prepare para a amputação. Se você não quer ter uma fé impulsiva, e você quer sustentar essa fé, sustentar a sua fé, deixa eu te explicar o que é sustentar a fé. Sustentar a fé é você estar caminhando sobre as águas.
Mas de repente essas águas não estão tranquilas e começam a ficar agitadas. E vem vento, e vem tempestade, você já se perdeu do Jesus no meio das ondas. E você continua caminhando sobre as águas. Mas quando a sua fé é impulsiva, você vê a tempestade, você vê o vento, a palavra de Jesus se torna insuficiente, porque ele disse, vem. Essa palavra fica insuficiente e você começa a afundar. Eu conheço pessoas que se apaixonaram por Jesus e tiveram uma fé tremenda quando começaram, uma fé impulsiva. Mas de repente no dia a dia as coisas não começaram a acontecer do jeito que eles gostariam que acontecesse. Sabe, você é fiel no dízimo, você é fiel na oferta, você dá o que você tem e o que você não tem, mas você passa por crises financeiras e é julgado pelas pessoas pelo que você está passando, mas você sustenta a sua fé. Você perde amigos, você perde muitas vezes o prestígio, mas você sustenta a sua fé, porque você sabe que você vive por Cristo, e você não vive para demonstrar uma imagem ou uma religião. Você tem uma experiência pessoal com um Deus que transformou a história da sua vida, por um Deus que te fez se apaixonar por Ele, e isso é sustentar a fé. Ah não, apóstolo, eu cheguei em casa e ouvi uma palavra dura do meu marido. Não importa, eu ouvi uma palavra dura da minha mãe, meus pais não são cristãos, não importa. Sustente a sua fé nos períodos difíceis, porque a sua fé não pode ser uma fé impulsiva, porque não adianta você começar a ver bem. Paulo fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele tinha uma fé que foi sustentada nos tempos difíceis da sua vida. A fé impulsiva te faz começar um relacionamento com Deus. E a emuná, que é essa fé sustentada, te faz concluir a boa obra na presença de Deus. Não adianta você começar bem, não adianta você ter um bom sprint de largada. Você precisa ter uma resistência de maratonista para chegar até o final. Você quer sustentar a sua fé? Se prepare para a amputação. Não tem como sustentar a fé ouvindo palavrinha e conversinha fiada. Essa manhã foi forte pra caramba no retiro, porque os jovens tiveram a coragem de entender que eles não podem ter alguns tipos de relacionamento. Tiveram a coragem de falar, eu tenho que abrir mão de algumas amizades da minha vida. Não dá para caminhar com Cristo e continuar com a mesma conversinha furada. Ah não, mas é meu amigo, eu vou atrair ele para a presença de Deus. Se você não atraiu até hoje, meu amigo, se mergulha na presença de Deus e ore por ele. Toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado quem você escolhe para ser sua companhia, com quem que você gosta de sair, com quem que você passa o teu tempo, com quem que você desfruta os teus momentos de lazer. É muito legal ser cristão dentro da igreja, mas os seus amigos com quem você se rodeia são os que estão lá fora. Eu quero te falar uma coisa, o diabo não vai vir na sua vida vestido de capeta, de vermelho, com um chifre na mão, não. Ele vai vir minando a tua fé com conversinha fiada. E a palavrinha assim, caramba, mas você acredita nisso? Você é amigo de pastor? Você dá oferta na igreja? É nessa hora que a gente tem que aprender a sustentar a fé. E a fé se sustenta amputando da nossa vida relacionamentos que não agregam, que não servem, que não edificam, que não constroem, que não produzem vida. Meu irmão, não dá para caminhar com Cristo e ser meia boca. Você tem que ser radical. Você tem que ter coragem. Não dá para você ser jovem dentro da igreja, ouvir uma palavra de santidade, se apaixonar por Jesus e sair daqui e começar a beijar meia dúzia de homens no meio da rua. Ficar com um, ficar com outro, entregar o teu corpo, ficar cheio de marca e depois voltar para ser restaurado. Você pode se preservar disso. Sabe, a gente ouviu tanto testemunho no sábado à tarde, que eu gostaria que repetisse todos esses testemunhos hoje para a igreja inteira ouvir. O testemunho do Dani e da Manu, o testemunho da Renata, o testemunho da Lu Gomes. Foram tantas pessoas falando. Quem mais que falou? Pastor Ricardo
Pastor Ricardo falou simplesmente uma coisa, ele recebeu uma palavra de Deus quando ele tinha 13 anos de idade. Falou assim, que Deus falando para ele que tinha uma obra na vida dele, mas que ele não podia brincar de andar com Deus, porque a obra que Deus tinha na vida dele ia cumprir, ele querendo ou não, nem que Deus precisasse buscar ele no vale da sombra da morte. O Ricardo ouviu isso com 13 anos, mas não levou a sério. Cadê o Ricardo? Vem aqui correndo. Tem gente que não sabe quem é você. O Ricardo tem uma válvula aqui. Tem uma válvula aqui, tem um aparelho no ouvido, é cego desse olho, é surdo desse ouvido, mas nesse aqui ele está me ouvindo falar, porque ele sofreu um acidente, ficou no hospital por quantos meses? 76 dias, em coma, quase perdeu a vida, e Deus o resgatou, e permitiu que essa válvula ficasse aqui, para que ele se lembrasse, que há uma promessa sobre a vida dele. Há uma promessa sobre a vida dele. Amém? Isso aqui não é para botar medo na tua vida, não. Isso não é para falar assim, viu, não brinca com Jesus, senão ele vai te pegar. Não estou falando isso não. O que eu estou falando é que ele te ama tanto, que ele está te falando, você não precisa ser buscado no vale da sombra da morte. Não é esse tipo de gente que Deus está querendo pegar lá, esses cabeça dura que nem o Ricardo. O Ricardo foi cabeça dura. Deus está te falando hoje o seguinte, meu irmão, não tem lugar melhor para você estar. O mundo não tem nada para te oferecer de melhor. O que Deus tem é pleno, o que Deus tem é plenitude de vida. Sabe, quando eu vejo o Gleison e a Stephanie falando, eu vejo um rapaz que chegou aqui, como ele falou, o Gleison ficou comigo uns 5 anos no Ministério do Louvor, ele não tocava nada, e os caras falavam, todo mundo brigava comigo, falou, Kiko, por que o Gleison está no louvor? Foi porque eu quero estar perto dele para discipular, joga ele lá na percussão, ele ia lá, falou, meu, não, tira o som da percussão, porque atrapalha, mas ele ficava lá sendo discipulado. Hoje, quando eu vejo o Gleison falando, é mais do que ganhar um carro. Você consegue perceber como Deus vai realizando os sonhos de uma forma plena? Ele está casado, está bem casado, com uma pastora, os dois caminhando junto no ministério, os dois como referência para jovens. Hoje ele está com a casa dele, ele tem o estúdio dele, ele passou em primeiro lugar no concurso na prefeitura como professor de educação física, tem um emprego hoje na Unimed. Cara, Deus tem abençoado a vida dele mais do que financeiramente, ele é pleno. E eu quero te falar uma coisa. Tem gente que não sabe administrar a bênção. Tem gente que não sabe administrar a bênção. O Gleison soube administrar a bênção. Ele se casou e ele e a Stephanie não mudaram a vida dele. Eles continuaram crescendo juntos. Sabe, tem gente que ganha um carro e as coisas mudam. Tem gente que recebe um emprego, as coisas mudam. Tem gente que estava solteiro, começa a namorar e as coisas mudam. Mudam o ritmo da fé, muda a caminhada com Deus, muda o jeito de tratar as coisas de Deus. Meu irmão, tudo que Deus acrescenta na tua vida é para te empurrar para frente, não pode te segurar. Se está te segurando, tem alguma coisa errada em você, não na bênção que Deus te deu. Aprenda a administrar o que Deus te dá, para que você continue indo para frente. Não retarde aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E hoje é uma noite onde Deus quer seguir na atmosfera que foi nessa manhã, e que você possa ter a convicção daquilo que tem que ser amputado da tua vida. Existem algumas palavras, existem algumas pessoas que ou você dá um basta, ou isso vai gerar uma gangrena na tua vida. Tem pessoas que, se você não arranca do teu ciclo de relacionamento, vão minar a tua fé. Tem amizades que são destrutivas, mais do que um inimigo. Ah, o cara é meu amigo, é melhor que fosse inimigo, porque daí era declarado. Mas às vezes, como amigo, Satanás usa de forma sutil. Ô louco, cara, você não precisa estar enfiado na igreja.
Como eu falei para vocês, para iniciar uma vida com Deus é preciso ter fé, mas para concluir é necessário sustentar a fé. Não adianta você começar bem, meu irmão. Não adianta levantar a mãozinha e falar: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor. Beleza, você começou. Agora vamos ver se você sustenta a sua fé. Que a tua fé nessa noite seja transformada de uma fé impulsiva para uma emuná, uma fé obediente que é sustentada, independente das coisas darem certo ou errado na tua vida. Sabe, as pessoas podem olhar para você e falar: está dando tudo errado, mas estou firme com Deus. As coisas não saíram como eu planejei, continuo firme com Deus. E aí, como que está a tua vida? Estou bem, eu glorifico a Deus, eu amo o Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e em breve Ele se levantará. Aleluia, aleluia. Ontem eu estava conversando com a Zê, e nós vimos durante muito tempo na igreja passar por esse lugar uma geração de jovens limpinhos, a geração do Alan, né? Gente sem muito problema na vida, né? Eu falei de manhã, eu vou contar para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas o maior pecado da vida do Alan foi ter ido num show do Terra Samba, né? É verdade ou é mentira? Não, isso você está tentando se disfarçar, mas você foi no show do Terra Samba, né? Eu falo até hoje, já que ele ia pecar, já que ele ia se desviar da igreja, vai num show, né, cara? O cara vai no Terra Samba. Hã? Deus não perdoa isso. Mas eu brinco com o Alan, e não conseguiu entrar no show, não foi? Só sei que crente é uma benção. O Alan nasceu para ser crente, não adianta. Nem o diabo aceita. Ele fala: não, você é muito bonzinho, né? Ele chegou na porta do show, o capeta olhou e falou: não, isso aqui dentro vai atrapalhar, é muito bonzinho. E glória a Deus por essa geração, que não se contamina, que não se corrompe. Mas depois de um tempo nós íamos começar a chegar nessa igreja, a gente pediu a Deus isso. Deus nos falou que ia nos dar as ovelhas negras, os desviados, os arrebentados, os que se envolveram num montão de coisa. Mas Deus me falou assim: eu tenho uma palavra para esse tipo de gente. Porque depois que eles passam pelo lava rápido divino, depois que eles passam pelo sangue de Jesus, não tem mais sujinho e limpinho, fica todo mundo igualzinho. Aleluia. Mas só que tem uma diferença. O cara que passou por uma situação dessa, que sofreu, quase morreu, foi arrancado realmente da lama do pecado, não foi um showzinho de Terra Samba, foi da lama. O cara que foi arrancado de lá, diz a palavra em Romanos capítulo 5, versículos 19 e 20. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Sabe o que Deus me falava? Que essa geração nossa, pessoas que estão na igreja, tudo, a gente conseguiu produzir muito pouco estrago na juventude dessa cidade que estava na mão do diabo. O nosso alcance foi muito pouco, né? Eu falo nossos jovens como eu e o Alan. Mas Deus está levantando uma galera que quando o mundo olhar, fala assim: quê? Fulano de tal se converteu? Que é? O Gleber está na igreja, aquele cara? Então eu vou aceitar esse Jesus, não é possível. Deus está levantando uma galera que quando o mundo olhava, falava assim: eu quero ver o que aconteceu na vida dele, e vocês vão ser os maiores saqueadores do inferno. Então eu quero te dizer uma coisa: o teu passado não serve nem para o diabo te acusar. O teu passado se transformou num currículo que Deus falou assim: esse aqui tá bom para mim. Assim como Deus olhou para Saulo e falou assim: cara, esse cara é tão radical no que ele faz, que eu vou levantar esse cara para ser meu apóstolo. Deus olhou para a tua vida e viu que você se enfiou tanto no pecado e falou assim: a hora que ele mergulhar na minha presença, esse aqui vai ser dos bons. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem algo de poderoso para fazer na tua vida. Ele só precisa de uma coisa na tua vida nessa noite: que você tenha coragem de amputar
aquilo que pode estar produzindo gangrena na tua vida. E eu vou voltar a te falar, se você ler a carta de Timóteo, você vai entender que a gangrena está ligado à blasfêmia, é conversa, é conversação, é uma palavra que você ouve, e uma palavra que você ouve às vezes de uma pessoa legal, de uma pessoa que às vezes está na igreja, um amigo do mundo, mas você sabe, no teu espírito você sabe, pessoas que não são adequadas para fazerem parte mais do teu círculo de amizade, que você pode continuar amando, que você pode continuar orando, mas você não pode continuar se relacionando. Você sabe do que eu estou te falando, você sabe do que o Espírito Santo está ministrando na tua vida nessa noite, e hoje é uma noite de decisão, como foi para os jovens, é uma noite de você sair dessa mesmice que tem sido o evangelho na tua vida. Eu quero saber nessa noite quantos querem continuar com essa fé impulsiva, que foi corajosa o suficiente para sair do seu lugar e entregar a sua vida para Jesus, mas parou nisso. Você não produziu mais nada, você está sentado no banco, está murcho, está xoxo, está apático. Deus não te tirou da morte para a vida para você ficar improdutivo num banco de igreja. Nós somos uma igreja chamada para ativar pessoas, nós não nos conformamos em ver você parado. Deus não se conforma com tanto potencial parado. Você não imagina, quando Deus olha para a tua vida, quando Deus vê o potencial, o talento e as habilidades que Ele colocou em você, e vê você sentado, acomodado, esperando as bênçãos chegar. A minha bênção vai chegar, e com essa cara de crente religioso, como isso incomoda o coração de Deus. Entenda que mais do que esperar uma bênção, você precisa ser uma bênção, e você pode ser uma bênção hoje, não é amanhã, é hoje. Você precisa se dispor a sair do seu lugar, a romper com o que te prende, a romper com o que te prende. Se você precisa liberar perdão nessa noite, libere perdão. Se você está chateado com alguma coisa, quebre essa chateação, mas você não pode ficar parado num problema. Meu irmão, você pode estar me ouvindo e falar assim: você não sabe da minha vida, é porque você não sabe da minha, você não sabe dos problemas que eu enfrento, mas nada vai me parar na minha vida, porque eu sei quem é o Senhor da minha vida. Nós não temos direito de olhar para Deus e falar assim: Senhor, não dá para eu fazer algo, porque agora eu estou passando por problemas. Não, Deus quer que você continue dando fruto, é no momento de deserto. É moleza ser cristão e falar que ama a Deus quando tudo dá certo. Isso daí, até quem não conhece a Deus fala isso. Nossa, você está indo bem, tua empresa está legal, graças a Deus. Até os ímpios falam assim. Eu quero ver você adorar a Deus no dia da luta. Eu quero ver você produzir fruto de justiça no dia da luta. No dia que você não compreende direito as coisas. No dia que os problemas se tornam maiores do que a dimensão que a sua capacidade de entender tem. Nesses dias Deus te fala: sustenta a sua fé. Sustenta a sua fé. Eu quero te dizer uma coisa: esse Pedro, com essa fé impulsiva, que naufragou, esse Pedro, depois de Pentecostes, teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Ele caminhou 3 anos com Cristo, e nesses 3 anos caminhando, frequentava todos os cultos de domingo, ia na escola dominical, levava até a sogra para a igreja, era uma bênção. 3 anos assim, caminhando com Jesus lado a lado, vendo os milagres e tal. Nesses 3 anos, Pedro continuou com uma fé impulsiva. Malcom, o soldado, vem, ele levanta a espada, arranca a orelha de Malcom, dá 10 minutos, cadê Pedro? Fugiu. Você não é um daqueles caras que andava com Jesus? Eu? Sei o que você está falando, cara. Ele ia do 8 para o 80, instável emocionalmente, oscilava. Quantos aqui são assim? A gente fala assim: quem pode ajudar no FAP? Um projeto tremendo, a gente vai tirar as crianças da escola pública para a escola privada. Levantam todo mundo com uma fé impulsiva, faz uma ola. A gente toma o nome, chega na segunda-feira, e aí, quanto que entrou, Leila? Não entrou nada, estamos de novo com dificuldade para pagar o FAP. É uma fé impulsiva. A segunda-feira,
no primeiro problema, na primeira conta que vem na sua porta, você rompe com a tua fidelidade. Você não sustenta a sua fé, porque outras prioridades surgem. Não, eu estou segurando uma onda agora, porque eu estou levantando uma grana que eu quero fazer uma viagem. E sempre as nossas prioridades vêm na frente das prioridades de Deus, porque a gente não sustenta a fé. E Pedro foi assim por 3 anos caminhando com Cristo, como muitos de vocês podem estar caminhando assim por anos, frequentando a igreja com uma fé instável, uma fé impulsiva. Mas Deus quer te transladar dessa fé impulsiva para uma fé que seja sustentada a partir de hoje. E para isso, você precisa de uma coisa: amputar algumas pessoas da sua vida e aprender a ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Quando Pedro foi batizado, quando Pedro recebeu o Espírito Santo em Pentecostes, a fé que oscilava, a fé impulsiva, passou a ser uma fé sustentada. E aquele homem que uma hora estava num pique e outra hora estava em outro, que uma hora estava disposto a dar a vida e outra hora estava fugindo, esse homem, ele sustentou a fé. Quando tudo começou a dar errado, quando ele recebeu o Espírito Santo, você pensa que ele foi consagrado apóstolo dos apóstolos, que ele foi levantado como rei de Israel, que Pedro foi levantado como o referencial da história da humanidade? Não, ele não foi ungido papa, ele não foi consagrado, ele não foi aconteceu nada com ele começou a ser perseguido, e perseguido de uma forma tão radical que Pedro foi levado à morte. E a morte dele foi tão radical que foi crucificação. E foi tão radical que ele falou assim: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. E ele sustentou a fé dele até a morte. Até a morte. Um homem que oscilava na fé, um homem que era inconstante, como eu e provavelmente como você, depois de um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, passou a ser um cara que sustentou a sua fé até a morte. Sabe o que falta para nós? Relacionamento com o Espírito Santo. Se você é uma pessoa que é seduzida e se sujeita a conversinha, se qualquer pessoa que encosta do teu lado te faz atrapalhar a sua caminhada com Cristo, falta na tua vida a amputação, e falta na tua vida ouvir a voz de Deus. Falta na tua vida relacionamento com o Espírito Santo. Ninguém sustenta a fé vindo ao culto uma vez por semana. Ninguém sustenta a fé vindo ao culto uma vez por semana. Ninguém sustenta a fé vindo ao culto uma vez por semana. Você precisa entender que domingo à noite é insuficiente na tua vida. Quando o vento soprar, quando a tempestade cair, você não vai segurar a onda. Você precisa de comunhão com o Espírito Santo, porque se não fosse comunhão com o Espírito Santo, eu não estaria de pé na minha vida. Eu sei o que Ele pensa a meu respeito. Eu preciso ouvir a voz dEle todos os dias que eu me levanto, porque a voz dEle tem que ser mais alta que a voz de todas as pessoas que possam falar na minha vida. Se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo, a tua fé será fraca, a tua fé será impulsiva, a tua fé será materialista. É fácil ter fé para crer que Deus pode te dar um carro, é fácil ter fé para falar que Deus pode mudar a tua vida financeira. O difícil é ter fé para crer que Deus continua sendo Deus quando tudo dá errado na tua vida. E é essa fé que Deus quer produzir em você hoje. Você precisa de rompimento. A solução da tua vida está na decisão que você precisa tomar hoje. O diabo não pode contra a tua vida. O inferno não pode contra a tua vida. O teu maior inimigo é você mesmo, que não toma uma decisão, que não se posiciona, que não rompe, que quer continuar, que quer caminhar com Cristo e preservar um montão de relacionamento que está errado, um montão de hábito que está errado, que não se posiciona dentro de casa como sacerdote, como foi falado nesse vídeo. Nessa noite,
Eu estou falando com você desse jeito porque eu sinto um grito do Espírito Santo dentro de mim. Fala ao meu povo para se posicionar. Fala ao meu povo para se posicionar. Há um tempo de mudança, há um tempo de glória, há uma presença de Deus que está tomando esse lugar de uma forma violenta. Você não pode ficar de fora. Aonde você estava esse final de semana que você não apareceu no retiro? O que você fez de mais importante? Fala para mim. Perdeu o que aconteceu essa manhã lá dentro? A tua agenda é tua, não é de Deus. Eu estou ouvindo o Senhor me falar claro: entrega a sua agenda na minha mão nessa noite. Para de fazer as suas programações pessoais. Entrega a tua agenda na minha mão nessa noite. Quantos estão dispostos a entregar não só amizades, mas a tua agenda pessoal na mão de Deus? Deixa Ele fazer a tua agenda. Deixa Ele fazer a tua agenda. Deixa Ele escrever a tua história. Deixa Ele te guiar do jeito que Ele quer. Há tanta presença de Deus nesse lugar. Há tanta vida para ser liberada nesse lugar. Eu quero orar com você nessa noite.